Bem-vindas e bem-vindos. Para a gente é uma felicidade que todos vocês tenham aceito o nosso convite para conversar sobre esse tema tão importante, né, sobre valorização da mulher e combate à violência de gênero. Em todo o mundo mesmo, as mulheres sofrem situações de preconceito e violência pelo simples fato de serem mulheres, né? Só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando, no Brasil, uma menina, uma mulher, é estuprada a cada 10 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia, 26 mulheres são agredidas fisicamente a cada hora. Uma em cada 4 mulheres no Brasil já sofreu violência, agressão ou violência sexual praticada pelos seus próprios companheiros. Então, isso é violência de gênero e isso absolutamente não é normal. Hoje a gente vai receber aqui nossas 2 convidadas que trabalham no dia a dia combatendo violência de gênero. A psicóloga Maíra Marque Gomes e a delegada Juliana Ostalenhol, que atua na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. É uma honra ter vocês aqui hoje conosco. Antes de a gente começar, eu queria também me apresentar, eu não sei se todos me conhecem, eu sou Simone Forte, sou juíza da primeira vara criminal, né, aqui. Eu fiquei pensando sobre como começar essa nossa conversa, né, porque às vezes quando eu falo como juíza, as pessoas pensam, ela fala de uma posição em que não tem desigualdade, né, em que homens e mulheres são iguais, só que isso, gente, absolutamente não é verdade. Então eu fiquei pensando como eu vou conversar sobre isso e pensei em antes de falar com as nossas convidadas, contar para vocês 3 histórias. 3 histórias de mulheres juízas, 3 histórias que não têm nenhuma relação entre si, algumas são de violência. A primeira não, né? A primeira é uma história pessoal, não é de violência, mas ela é importante para a gente pensar nisso, né, de desigualdade. Eu gosto muito de bicicleta, eu acho que talvez alguns de vocês já tenham me visto chegar no prédio de bicicleta, né? Eu acho que a bicicleta é uma coisa maravilhosa e serve para tudo. E eu faço um tipo de ciclismo como esporte que chama ciclismo de longa distância. E no Brasil esse é um tipo de pedal que não é muito praticado por mulheres, a maior parte são homens. E tem uma prova que a gente faz que é de 24 horas pedalando. E é uma prova de equipe, tem um capitão, no caso da nossa história era uma capitã, que era eu, e os demais ciclistas que vão fazendo esse trajeto. E nessa vez, né, eu era a capitã, a minha equipe éramos eu e o restante homens, as outras equipes eram todas de homens, e tem muitas fotos da minha equipe em que eu estou na frente de um monte de ciclistas que eram da minha equipe. E quem vai na frente é quem protege os demais. No pedal é uma regra. E nessas fotos, a partir dessas fotos, os homens das outras equipes faziam piada com os homens da minha equipe, dizendo, olha só, vocês dependem da ajuda de uma mulher, né? Vocês são fracos porque estão atrás de uma mulher. E faziam realmente piada, não faziam comigo, mas faziam com os seus próprios colegas homens. E por que isso, né? Por que acontece esse tipo de comportamento, né? Talvez porque se espera que todas as mulheres sejam fracas, talvez porque se espera que todas as mulheres sejam dependentes, talvez porque, enfim, é uma vergonha para os homens serem conduzidos ou talvez serem mais fracos que uma mulher. E é uma história, né, que não é realmente uma história de violência, mas é uma história de desigualdade, né? A mulher tem que estar sempre atrás, a mulher tem que ser sempre menos. E é aí que as coisas começam, né? É na desigualdade de comportamento que as coisas começam. A outra história é mais recente, né, da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Faz pouquinho tempo, ela estava tentando fazer um voto no tribunal e ela levou mais ou menos 20 minutos para conseguir começar a falar, porque todo o tempo ela era interrompida pelos colegas ministros homens. Isso não foi a primeira vez que aconteceu e não acontece só com ela, né? Uma pesquisa mostrou que em tribunais de todo o mundo as mulheres juízas são 18 vezes mais interrompidas que os seus colegas homens, e elas são interrompidas pelos homens, né? Isso traduz também violência,
né? E isso certamente não acontece só com as mulheres juízas, isso acontece com todas as mulheres. Por quê? Né? Porque os homens talvez imaginem que o que eles têm a dizer seja mais importante ou tenha mais valor do que aquilo que as mulheres dizem. E a terceira história é uma história realmente muito triste, né? Da juíza Viviane Amaral Arronense, que foi assassinada no Rio de Janeiro pelo ex-marido, na frente das 3 filhas, na véspera de Natal. Né? Ele, insatisfeito com o rompimento do relacionamento, matou, né, essa mulher com 16 facadas. Então, vocês vejam, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente não está falando de violência contra determinadas mulheres, ou a gente não está falando de um problema que é só de alguns, a gente está falando de um problema que é um problema social, né? Tem um fio condutor nisso tudo, que é essa condição, essa visão ainda de inferioridade da mulher. A gente cresce assim, a gente acaba ensinando esse padrão para as nossas crianças, e isso em algum momento explode como violência. Então é isso que a gente está hoje aqui disposto a pensar, disposto a conversar, disposto a buscar caminhos, disposto a encontrar soluções. Eu começo realmente com uma pergunta bem geral, assim, né? Afinal de contas, e daí se as duas puderem, né, falar um pouquinho, afinal de contas, o que é violência de gênero e por que é importante que a gente esteja conversando sobre isso em espaços como esse, né? Por que é importante ter uma campanha como o Agosto Lilás e por que é importante a gente estar discutindo sobre isso? Agradeço a doutora pela oportunidade, né, por essa iniciativa, parabenizo a iniciativa, que é muito importante para, já respondendo a pergunta, né? Quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais, como é que eu vou explicar? Se naturaliza, né? Fica natural que a violência seja reconhecida como violência, né? Porque muitas vezes algumas mulheres sofrem violência e nem sabem que estão sofrendo, nem sabem que aquela atitude do homem é violência contra a mulher, né? Então, as conversas nesses espaços, em todos os espaços, quanto mais pessoas, homens e mulheres, a gente conseguir juntar para conversar sobre o assunto, esclarecer de uma forma bem simples, assim, bem informal, né? Melhor, mas conscientização por parte dos homens acontece e mais força as mulheres ganham, né? Então, desde já me coloco à disposição a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Mas a violência de gênero é toda a violência que ocorre com a mulher pelo fato dela ser mulher. Apenas pelo fato dela ser mulher. Então, e aí a gente tem diversos tipos de violência, né? A gente não tem só a violência física, que é a violência visível, né? Empurrão, tapa, soco, chute, enfim, né? A gente tem a violência psicológica, que depois até a Maíra pode explanar melhor, mas é uma violência mais sutil, né? São formas que o homem tem de rebaixar a mulher, de subestimar, não apenas a ofensa, né? O xingão, vagabunda, piranha, né? Mas existem diversas formas com que ele subjuga aquela mulher. Né? Violência patrimonial, também violência sexual, violência moral. Então, são vários tipos de violência. Quanto mais a gente conseguir identificar isso, mais forte as mulheres vão se tornando, né? Vão ficando. Aida, eu vou aproveitar, já que a Juliana comentou sobre isso, né? Se você puder também, então, já nos falar sobre que tipo de violência, né, existe contra a mulher. Como ela mencionou, né, muitas vezes as mulheres são vítimas de violência sem nem perceber, elas levam muito tempo para entender, né, que estão sujeitas a essa violência. Se você puder nos falar também sobre isso. Agradeço, sinceramente, a oportunidade de estar aqui nesse espaço, né, que inicialmente a gente pensa, né, que não trabalharia com esse assunto, mas é o que a gente até falava lá, né? Esse assunto diz respeito a todos e todas nós, independente do nosso trabalho, né? Então, daí a relevância de sempre falar. Bom, a violência, por conta dessa dificuldade de se reconhecer como violência, inclusive, esses números que foram mencionados pela Simone são maiores, né? A gente trabalha com estatística, o que é notificado. Então, vocês imaginem o que nós teríamos se as pessoas reconhecessem como violência. Com violência contra a mulher, eu queria perguntar assim para vocês, né? Quando uma mulher sofre violência, é possível a gente dizer que o fator dela ser mulher não influenciou ali? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma situação no trânsito, né?
e um cara que ficou irritado, achando que eu tinha que passar mais rápido, só que ele não tinha visto que tinha um caminhão que estava manobrando, então ele não tinha como ir mais rápido. Mas ele foi, vamos, né? Grosseiramente. Daí eu fiquei pensando, depois que passei, será que se eu fosse um homem ele teria feito isso? Nessa postura, que ele usou até alguma palavra, me xingou, me ofendeu. Entendem como é difícil, mesmo saindo do âmbito familiar, quando a gente vai ler um episódio de violência contra uma mulher, como é difícil a gente achar que o fato de ser mulher não influenciou ali, né? Então fica essa questão, né? A violência, ela muda em termos de faixa etária, né? O público que é mais vulnerável. Então, se a gente pensar, e meninas, elas são mais vítimas de violência sexual, tá? Adolescentes, meninas, igualmente, tá? E as mulheres sofrem mais, o que a gente tem, pelo menos, são as violências que são notificadas para nós, violências físicas, né? Mas agora, com a maior publicidade da questão da violência psicológica, passam a ter mais registros. E a mulher idosa, violência patrimonial, pelo menos é o que chega a ter notificação, né? E aí são filhos, filhas, netos, netas que têm acesso à conta bancária, enfim, coisas que vocês, né, devem saber. Os bancos tentam ter um controle um pouco maior, né, mas ainda ocorre muito, né? E por várias questões, às vezes, e dificuldades até das famílias se organizarem nesses cuidados aí com essas pessoas, né? Mas fica essa diferença muito importante em relação a qual faixa etária nós estamos falando, né? E tem o público trans também. Quando se fala em mulher trans, aí a gente tem uma visibilidade maior de violência física, né? Então isso depende muito desses fatores também, né? Se você pudesse nos falar um pouquinho sobre, que eu acho que talvez sejam as violências mais difíceis da gente entender, né, da gente ver que estão acontecendo, a violência psicológica e a violência moral, né? Como é que uma mulher pode saber que ela está sendo vítima de uma violência desse tipo? E também nessa linha assim, né? Como é que eu posso saber que eu estou num relacionamento abusivo? É muito difícil um relacionamento abusivo começar com uma violência de maior gravidade, né? E de maior frequência. Então, o relacionamento ele tende a começar não tendo violências tão visíveis. E daí a importância da gente identificar vários sinais, né? Então, são sinais como comentários a respeito da roupa, né? Não começa proibindo de usar roupa, mas começa a falar, né? Começa, nossa, você vai com essa roupa lá, puxa, né? Saia, né? Mas assim, não reprovei, mas eu fiz ela se sentir desconfortável porque ela vai com aquela saia naquele lugar, né? Começa a impedir o contato com pessoas fora do relacionamento. Então, quando a gente encontra as mulheres já numa situação mais gravosa, ela já rompeu o contato com a rede dela, tanto familiar quanto de amizades, né? Ela já não tem mais contato. Muitas vezes até tem conflitos já que foram, né, desencadeados por falas, por comentários. Então, essa pessoa vai se tornando isolada, né? Até por isso que muitas vezes é difícil romper o relacionamento também. Um dos fatores que dificulta é porque a pessoa, quando pensa em romper, ela se vê sozinha, né? E às vezes as pessoas também têm uma dificuldade em ajudar porque avaliam moralmente, né? O porquê que não. A violência moral ela tem muito a ver com socialmente, né? Assim, comentários ou falas ou que essa pessoa faça contra essa mulher, mas que coloque a imagem dela perante os outros prejudicada, né? Tem a ver com um terceiro, né? Tem sempre um terceiro envolvido. Divulgou fotos, né? Enfim, difamou nas redes sociais, né? Agora, violência psicológica, por isso, como foi dito, é difícil mesmo de localizar, de caracterizar, tipificar, porque ela acontece muito sem testemunhas, né? Ela acontece muito na relação apenas ali daquela dupla, e aí passa também pelo universo psíquico da vítima, né? Daí que muitas vezes a avaliação psicológica se mostra necessária, porque essa pessoa diz que se ofendeu porque passou isso, aquilo, outro. Mas para essa pessoa isso teve esse efeito, esse dano psicológico, para uma outra não, mas daí que é difícil generalizar, né? Caracterizar de maneira generalizada a violência psicológica. A gente sempre precisa olhar a vítima, o dano que isso eventualmente trouxe à vítima, né? Para caracterizar. Eu vejo a importância só de falar um pouco sobre o ciclo, né? Da violência, porque começa exatamente assim. A primeira fase é a tensão, né?
Então, tá naquele relacionamento, e aí aquele homem começa com essas falas, diminuindo a mulher de uma forma, de outra, e aí a mulher começa a ficar insegura, né? No dia a dia, no trabalho, nós percebemos que a grande característica em comum é o quanto essa mulher já está fraca, né? Ela já está insegura. Então, ela já está achando que sozinha ela não consegue nada, que ela é um lixo, assim, né? Basicamente, assim, porque isso independe de classe social, independe de ter dinheiro ou não, independe de qualquer fator, né? Isso é uma coisa meio comum, assim, é um traço comum que a gente encontra. Então, nessa fase da tensão, aí o homem pode já quebrar objetos, as ofensas, alguma ameaça, né? E aquela mulher vai ficando insegura. Eu atendi uma mulher que eu lembro que foi bem visível isso, porque ela disse assim pra mim: eu não consigo mais andar dentro de casa sem tropeçar, sem esbarrar em alguma coisa, porque ela estava sempre insegura, sempre assim, pisando em ovos, porque qualquer coisinha que ela derrubasse, que ela fizesse, que ela falasse, poderia desencadear uma atitude grosseira daquele homem, uma fala, uma ofensa. Então ela já ia ficando insegura dentro da própria casa, né? E aí depois, essa então é a fase da tensão. Aí, que a doutora pergunta, o primeiro momento que é possível se identificar, né, essa violência. Que aí a próxima fase é a agressão física, né? Que aí já é a agressão e a violência em si. E aí depois a fase da lua de mel, que a gente chama, né? Que aí aquele agressor, ele se arrepende, ele fica carinhoso, ele me desculpa, não vai mais acontecer, foi a última vez, nunca mais vou te bater, eu tava nervoso. Presentes. Presentes, ou eu tinha bebido, eu perdi o controle, mas não vai mais acontecer, a mulher da minha vida, e toda aquela coisa que envolve de novo a mulher naquilo, e aí fica num tempo naquilo ali, daqui a pouco começa a fase de tensão de novo. Aquelas grosserias, aquilo, então é uma montanha-russa, assim, né? Então a gente ia conhecendo isso e observando esses ciclos, fica mais fácil para identificar. E essa, assim, para quem está vendo de fora, né? Às vezes, enfim, é uma amiga, é uma parente. Como é que a gente consegue notar, né? Ou a pergunta vai para as duas. Como é que a gente consegue perceber, né, uma mudança de comportamento? A Maíra falou assim, de repente a pessoa se vestia de uma determinada forma e começou a se modificar, enfim. E vai ficando retraída, justamente isso, vai ficando retraída, vai ficando insegura. E aí aquele homem realmente vai cortando, né? Não pode sair com a fulana, porque aí é sempre mais ou menos o mesmo discurso, né? Não pode sair com a fulana porque a fulana é uma piranha. Porque a fulana sai na noite, porque a fulana... A gente percebe também que as ofensas, as injúrias contra a mulher são sempre pro lado sexual, né? É sempre vagabunda, piranha, vaca, puta. Então, é tudo para esse lado sexual, assim, e aí já entra numa raiz que, se a gente for aprofundando, né? A objetificação da mulher, né? Por que alguns homens já me fizeram essa pergunta, assim, mas o que leva um homem a matar a mulher, né? A agredir? É achar que tem a posse sobre aquela mulher. É achar que aquela mulher é dele, que é uma coisa dele e não vai ser de mais ninguém, né? Então, isso vem, e depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre como que a gente pode ir alterando essa consciência, né? Tanto dos homens quanto das crianças hoje em dia, né? Que vão ser, dos meninos que vão ser homens, né? No futuro, para mudar mesmo essa visão da mulher, para evitar futuras violências. Né? Sabe que você falando sobre isso, eu lembrei do relato de volto à história das mulheres juízas, mas de uma colega juíza criminal também, sobre o tipo de ofensa que ela, como juíza, recebia, diferente do colega da mesma vara, que como juiz homem recebia, né? Que ele era acusado de, enfim, se tinha alguma decisão que não agradava a ele, é corrupto, ele é incompetente, e ela era puta, piranha, né? Então, essa sutileza realmente de como a mulher é vista em todos os ambientes, ela é muito importante. Eu até gosto de brincar, né, quando eu atendo as mulheres que chegam lá porque vazou algum nude, né, que a pessoa fez isso, né, daí eu fico pensando, nossa, eu nunca vi o contrário, nunca vi um homem dizer, meu Deus, divulgaram um nude meu, né, e daí eu converso com as mulheres e eu falo com elas, mas por que é tão ruim se alguém vir que você tem uma vida sexual? Mas vocês percebem que isso não era em si um motivo para a pessoa se envergonhar, né? Mas é que a gente tem esse tabu, né? Sobre a sexualidade, particularmente da sexualidade da mulher, se ela for mãe. Então, a gente tem uma ideia na cultura de que mãe não é mais nada, além de mãe, né? Depois de ser mãe, o destino dela é esse, né? Enfim, quanto à questão dos homens,
quando se fala em gênero, tendemos muito a sinalizar, e precisa ser assim, como as mulheres são vítimas, porque de fato são as principais vítimas. Porém, os homens são igualmente vítimas do machismo, só que a gente às vezes não reconhece isso com facilidade. Tem 2 documentários brasileiros que, se vocês jogarem no Google o nome, vocês já vão ver. Um chama O Silêncio dos Homens e o outro é Procuramos Falar com os Homens. E aí lá são homens, né, falando da sua vida como pai, como filho, como companheiro e tal. E lá eles trazem uma das coisas essa, assim, né? Como que eles são ensinados na questão da relação amorosa, né? Eles acham que, em relação ao sexo, por exemplo, a maioria das violências acontece, tem, né, um viés a gente está falando muito do modelo hétero, porque realmente é a relação que mais acontece violência, tá? É o modelo hétero, né? De um homem contra uma mulher, tá? Não desconsideramos, evidentemente, outras violências. Mas acontece quando esse homem constata que essa mulher começou a se relacionar com outra pessoa, ou quando ele fantasia que ela está se relacionando, tá? E muitas vezes ele nem gosta mais da mulher, né? É bem isso, ele nem quer ficar mais com a mulher, a relação tinha acabado, ele que quis acabar, mas ele foi criado numa cultura, e não com isso desresponsabilizamos, né? Não tem relação alguma com isso, mas uma cultura que diz que é ele o responsável pela satisfação sexual. Entende? Então ele acha, assim, por isso que alguns homens, quando tem uma impotência por alguma razão, eles acham que eles não têm mais vida sexual, que é um fracasso como homem. Tem vários danos disso. Mas um deles é esse, ele achar que, então, se a mulher iniciou uma relação com outra pessoa, é porque ele não era bom o suficiente. Olha só que ideia completamente equivocada, né? Então, toca a autoestima dele. Então, a dor não é só pelo perder aquela mulher, é algo da autoestima, que é como se colocasse em questão a autoestima dele, o valor dele enquanto homem. E ali outras coisas, ensinamos os meninos a não chorar, né? Ensinamos os meninos a não falar de sentimentos. Então a gente acha que é mimimi, né? Se o menino chegar para dizer que ele ficou triste, ou que ele ficou com medo, ou que ele ficou com raiva, né? A gente acha que isso é coisa de uma conversa de mulher, que menino não é para falar disso. Então eles não conseguem também, muitas vezes, administrar os sentimentos, porque eles não são ensinados a falar dos sentimentos, né? E aí as varas de família também enfrentam, por exemplo, mais um atravessamento dessas ideias machistas, que é, por exemplo, achar que a mulher sempre vai ser a melhor cuidadora dos filhos, das filhas, do que o homem. Isso não é naturalmente dado, isso não é sempre assim. A gente criou as meninas dando boneca e os meninos ganham carrinho, avião, né, navio, né? Então, as mulheres são ensinadas a cuidar. Os homens têm tanto a condição quanto, mas não são ensinados. E muitas vezes até as mulheres, numa disputa de guarda, achariam que seria melhor a guarda ficar com o pai, né? Por várias razões, analisando as circunstâncias, enfim. Mas ficam até com medo de falar, nem se autorizam a pensar nisso, porque é como se não fossem mães, né? Com boas mães. E os pais muitas vezes enfrentam essa dificuldade também, porque eles quase que começam em desvantagem, né? Tudo isso é atravessado por ideia machista que faz os homens vítimas também. Eu vou aproveitar, enquanto você falava, eu lembrei que quando eu era criança, eu gostaria muito de ter uma boneca, que talvez a maior parte de vocês não saibam, né? Que existia na época, que era a Suzy. Só que eu pedia sempre para meus pais, e para eles era difícil me dar aquele presente. Então foi um esforço, né? Eu queria uma Suzy exploradora. E eu acabei ganhando uma Suzy noiva. Foi o fim do mundo, assim, receber aquela decepção, né? Eu queria uma Suzy, fizeram uma Suzy noiva, com todo o esforço que eles fizeram para me dar aquele presente. E eu queria, na verdade, era a Suzy exploradora. Enfim, isso só para perguntar, assim, afinal de contas, como a gente pode lidar com os nossos filhos, né? Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Enfim, criar crianças que não reproduzam isso, né? Na verdade, pessoal, é acabar, por mais que seja difícil, tá? É acabar com qualquer divisão do mundo entre homens e mulheres. Uhum. Naturalizar, né? Naturalizar as condutas, assim. O menino brincar de boneca não fala sobre a masculinidade dele, né? Eu tenho 2 meninos, sou mãe de 2 meninos.
E assim, um dia eles vão ser pais e um dia eles vão cuidar de uma criança. Então, por que eles não podem cuidar de uma boneca, né? Brincar com uma boneca? Isso não fala sobre. É a mesma coisa que aquela divisão do azul e rosa, né? É algo assim que... Aí o menino... E eu vejo como é natural, assim. Meu filho sempre gostou, quando ele era menorzinho, ele gostava muito de rosa. Ele usava muito rosa, muito rosa. E aí depois ele começou com aquela coisa assim, não quero mais usar rosa, sabe? E aqui a gente vê que vem de fora, né? Eu nunca tive problema, assim, nunca orientei brincadeiras, né? E aí ele mesmo voltou de, não vou brincar com essa boneca. Eu falei, mas como assim? Qual é o problema da boneca? Aí a gente tem que interferir um pouquinho também, porque tudo começa muito natural. A criança, ela vê como natural e depois começa com essas barreiras e tal, e isso pode parecer bem inocente, só que na verdade é só o início, né? Dessa visão deturpada depois. Por que não pode cuidar do filho? Não pode brincar de casinha, limpar a casa, né? Então, e o exemplo dos homens, né? Enquanto pais ou tios, enfim, homens da família, de mostrar que cuidar da casa, eu até achei engraçado, assim, que a mulher, o homem que... E eu vejo isso, assim, também na pele, eu já senti. De eu ter algumas atitudes com meu filho, e é normal. E aí, quando o homem o pai tem a mesma atitude, ficou acordado, nossa, mas ele é um pai maravilhoso. Nossa, como ele é, nossa, que homem. Nossa, virou uma noite. Eu falei assim, nossa, mas eu amamento, né? Eu amamentei 2 anos, cada um, tipo... E eu ficava várias noites acordada, né? Só que quando ele ficou acordado, meu Deus, foi o sol dessa família, né? Então, são essas coisas, assim, que vão... Já é bem natural, né? Já é enraizado, assim. E até assim, pessoal, os danos disso até, por exemplo, nós temos que ter liberdade para pensar assim, se eu tenho uma característica de personalidade e eu não ficar pensando, será que isso me masculiniza ou isso me feminiliza? Não, eu tenho aquela minha característica de personalidade, sabe? Então, isso leva até a gente à escolha profissional. Tem profissões que são muito já de cara, né? Nem pensadas por meninos e nem pensadas por meninos, por meninas, porque ainda tem uma divisão muitas vezes, né, de profissões. Isso está mudando, mas ainda tem, né? Hoje lá o meu instrutor da academia falou de um Instagram de uma caminhoneira e que a mulher tem uma visibilidade enorme porque é mulher, mas não deveria ser porque ela é mulher, mas é que nesse ambiente, como não tem mulheres, né? E até a característica de personalidade mesmo. Você é uma pessoa que gosta de... não é tão combativa, pode ser que você fale mais baixo, que você seja mais de escutar. E muitas vezes isso é tido como uma característica feminina, e daí o homem, sabe, vai ter uma dificuldade de ocupar um determinado cargo, exercer uma função, né? Porque tudo vai sendo dividido, né? Então, a gente precisa acabar com essas divisões, né? Disso é homem e mulher, porque isso causa muito dano. A sexualidade, ela também não se sabe, as pessoas podem ser heterossexuais e também podem ser homossexuais, isso pode mudar. Hoje o que a gente sabe é que as orientações sexuais podem mudar. Então, quando eu atendo meninos vítimas de violência sexual, tá? Há poucas notificações comparando, né, com meninas, mas quando eu atendo, eu já sei que vai ser um atendimento muito triste, porque, de novo, o menino, além de ter sofrido aquela violência, ele sofre a vergonha de achar que isso coloca em dúvida a masculinidade dele, né? Porque alguém acha que isso tem a ver com homossexualidade, e se isso tiver, né? E os autores de crime sexual sabem disso, né? E, inclusive, lidam, né, com isso, sabe? Eu queria perguntar para vocês agora assim, questões realmente assim, bem práticas, né? Antigamente a gente ouvia muito um ditado horrível, né, que era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que mete sim, tem que meter. E a minha pergunta vai nesse sentido, assim, né? Quem é que pode denunciar uma violência? Que caminho tem que seguir, né? A quem a pessoa tem que procurar? Se a própria mulher quiser buscar ajuda, a quem ela tem que recorrer? Esse ditado mesmo é uma coisa horrível, né? Porque qualquer pessoa pode denunciar a violência contra a mulher, né? Então a gente tem os canais, tem o 181 da Polícia Civil, que não precisa de identificação, tem o Disque Direitos Humanos, Disque Denúncia 191, né, Maíra? O Disque 100. Disque 100, Disque 100. Não precisa de identificação, né,
da pessoa. E aí isso vai ser redirecionado para o delegado de polícia da área, da cidade, enfim, e a equipe de investigação vai verificar. O que acontece, ou então, para fazer o boletim de ocorrência na delegacia, fazer o boletim de ocorrência no site da Polícia Civil. A única coisa que acontece é o seguinte, a gente tem eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? A gente tem a violência física, quando a mulher apanha. Se chegar no ouvido da polícia que isso aconteceu, a gente vai fazer o procedimento independente da mulher querer ou não, né? Isso foi uma alteração legislativa justamente porque os homens, para evitar aquela coisa da chantagem, vai retirar a queixa, não vai falar, enfim, né? E já os crimes, os mais comuns ali que acontecem com a mulher, que é a ameaça, a injúria, que é o xingamento, né? Os crimes contra a honra, xingamentos, ofensas, dependem de uma autorização da mulher que é a vítima para que a gente possa fazer o procedimento. Então, assim, a mulher foi ofendida, xingada, ela pode fazer o boletim de ocorrência e dizer ali que ela não quer, nesse momento, fazer o processo, a investigação criminal e o processo que vai levar na punição desse autor, né? E ela tem 6 meses, do dia que ela souber que acontecer ali, né, o fato, para depois voltar e falar assim, não, agora eu quero e nós vamos tocar esse procedimento. Então, ela tem esse tempo, que é o prazo dessa decisão ali dela nos autorizar. Então, ela pode só fazer o registro da ocorrência e fazer o pedido de uma medida protetiva, né, que é um instrumento que a gente tem, que a mulher pode pedir nessa medida protetiva para que o agressor não entre em contato com ela por nenhum meio, e aí isso inclui telefonema, mensagem, mandar recado pela vizinha, pela amiga, enfim. Não entrar por nenhum meio, não se aproximar a uma distância determinada de metros daquela mulher. E aí a gente tem até quando tem filhos, a gente pode pedir alimentos provisórios ali para que o agressor pague ali antes de ter um processo, enfim, de separação na vara da família, que seja já feito isso, ou suspensão se tem alguma arma que seja regularizada, suspensão desse registro, enfim. E a partir do momento que a mulher faz esse pedido, a gente encaminha para o juiz, e o juiz vai deferir ou não, né? Ele deferindo, a mulher vai ser avisada, né? Vai ser, aconteceu, já foi deferido, e o homem vai ser intimado dessa decisão. A partir do momento que o homem é intimado, ele não pode mais se aproximar dessa mulher e manter o contato o que foi nos termos ali do que foi decidido, né? Do que foi pedido pela mulher. Se ele se aproximar, descumprir essa medida protetiva, a gente tem um outro crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, que aí independe também de autorização, e se o homem for pego em flagrante, por exemplo, ele entrou na casa, está tentando invadir, ou está na frente do trabalho, está gritando, está xingando a mulher, chama a polícia militar, pelo 190, e a polícia militar vai até o local e prende ele em flagrante. Quando é flagrante, não cabe nem a fiança pelo delegado de polícia na delegacia, né? Ele vai preso e vai responder por esse crime, enfim, mais um crime que vai para a conta, né? Então, nós temos essas duas possibilidades, né, que a mulher tem. Ou ela pode ir até lá e fazer o procedimento, autorizar ali a gente nesses crimes, ou ela pode só pedir medida protetiva, porque às vezes a mulher não quer fazer, ela não quer encontrar ele de novo, porque daí vai ser ouvida na delegacia, daí ele vai ser ouvido se tem alguma testemunha, e depois vai para o juiz, vai um processo judicial. Às vezes ela não quer tudo isso, ela só quer distância, né? Só quer que ele se afastar dessa situação de violência, então ela não quer fazer esse pedido. Então ela só faz o pedido de medida, mesmo assim tem esses 6 meses. No caso de violência física, daí não. Violência física, o estupro, aí a gente não tem furto, né? Porque pode acontecer, né? O crime de furto mesmo, dentro de situações familiares, enfim. E aí isso independe da mulher querer ou não. Então, basicamente, são esses os meios, né? Esse encaminhamento, né, você mencionou, ele vale para situações de estupro, mas também para essas outras situações como de importunação sexual, né? Sim. Ou enfim, de assédio. A diferença, assim, o que eu quero só diferenciar é que eu estou falando a medida protetiva, ela vale para os casos que estão incluídos na Lei Maria da Penha, né? Que aí é a relação familiar, doméstica, né? Violência doméstica de relacionamento amoroso, ou então familiar, ou até alguma pessoa que trabalha na residência, né, como auxiliar ali naquela casa, e o patrão ali faz alguma coisa, enfim. Aí a gente tem ali alguns casos que entram na Lei Maria da Penha, que é a medida protetiva. Nos outros casos, por exemplo, a importunação sexual na rua, ou estupro, aí a gente vai fazer o procedimento, mas não entra na lei, né, dependendo, isso aí vai caso a caso. Só, assim, lembrando, né, que a gente tá falando aqui muito de violência doméstica, mas a violência contra a mulher, ela está em todos os espaços, né?
Então, a gente viu essa semana na TV esses 2 casos de mulheres que caminhando na rua, passou um motoqueiro e passa a mão nelas, né? Isso é importunação sexual. Ou dentro do trabalho, né? A mulher sofre algum tipo de acoso, de assédio sexual, né? Isso também é violência, isso também precisa chegar nos canais. No ônibus, na rua. É claro que é possível e nós temos que fazer porque é responsabilidade de todos e todas nós construir uma sociedade melhor, né? A gente tem que desenvolver solidariedade porque a gente fortalece, né, os coletivos. Então, temos que denunciar. O único embate eu vejo quando é uma denúncia anônima é que, assim, a gente só tem daí a informação da suposta vítima, não é isso? Daí nós chamamos a suposta vítima. Se ela negar para nós isso que foi relatado, né, a gente fica sem onde mais buscar informações, percebe? É diferente quando há um nome de uma pessoa que faz um boletim de ocorrência, né, que daí pode ser pela internet, presencialmente, pode ir em qualquer delegacia, porque daí encaminham para a delegacia competente, tá? Mas fazendo virtual também é distribuído. Mas tendo uma pessoa que faz com nome, com contato, a gente consegue, mesmo a vítima, né, mostrando que não quer, enfim, mas se ela disser que novo, mas se a gente tiver uma informação que preocupa, a gente, claro, vai buscar mais fontes de dados. Agora, se a pessoa nega terminantemente o que houve, não temos onde mais buscar, fica difícil, né, também para nós investigarmos. E há pessoas que usam mal os canais de denúncia, né? Então também há pessoas, né, que fazem denúncias. A gente, sobre esse mau uso, né? Por exemplo, uma coisa que eu quero esclarecer, às vezes algumas mulheres usam a medida protetiva para tirar o homem de casa, né? E não é o intuito da medida protetiva não é esse, né? O intuito da medida é proteger a mulher de uma situação de violência. Então tem também esse trabalho, a gente acaba fazendo também do esclarecimento, de que não, então tem que procurar a defensoria, enfim, para fazer um pedido, né? Para separação, enfim, que ele saia de casa, que não é esse o objetivo. Em relação à denúncia, à informação, muitas vezes a própria mulher faz anônimo, que tem medo de ir até a delegacia, então às vezes a gente pega lá a própria mulher que fez, porque aí a polícia vai atrás, enfim, e ela pode falar assim, não fui eu, né, alguém fez, porque esses crimes, a violência contra a mulher é muito difícil que a gente tenha testemunhas, né? Essa é uma coisa, é complicado nesse sentido, porque assim, a violência física ela deixa marcas, então a mulher vai, ou ela pode ela mesma tirar foto, levar pra gente, que também vai valer como uma comprovação daquela violência, né? Ou a gente encaminha sempre para a perícia. Então, às vezes, a mulher não vai fazer o exame do corpo de delito na perícia. E também, assim, não é só porque não quer. Às vezes, não tem dinheiro para o ônibus para ir até o local para fazer o exame, sabe? Mas aí, qualquer fotografia, né, a gente já consegue demonstrar isso. E já na violência psicológica, na violência moral, é difícil ter testemunhas, né? Então, mas em relação a isso, a palavra da mulher, ela ganha mais valor, né? Isso no nosso sistema de justiça já é algo que já é... Que às vezes a mulher, assim, é muito difícil, uma mulher... Muitas vão até a delegacia e elas choram, mas elas estão chorando de vergonha de estar lá dentro da delegacia, né? Então elas falam assim, que vergonha, não acredito que eu estou passando por isso. Eu sempre falo, quem tem que ter vergonha é quem fez o errado, né? Não é a mulher que teve força para vir até a delegacia relatar uma situação. É muito difícil e por isso que as delegacias especializadas têm que ser realmente especializadas e com pessoal capacitado para isso, né? Para que possa acolher essa mulher. Então, quando a mulher vai na delegacia da mulher, já tem um psicólogo policial que faz o primeiro atendimento, conversa com essa mulher para identificar algumas situações ali, ver se essa mulher quer conseguir o procedimento, fazer o procedimento e consegue fazer um pré-diagnóstico, assim, né, do que está acontecendo, já conversar com a mulher, fazer um relatóriozinho para a autoridade policial depois ir para a parte mais técnica, né? Então, todo esse acolhimento da mulher e o fortalecimento das delegacias especializadas é muito importante. Eu só queria acrescentar ali sobre em qual lugar que pode ser registrado fisicamente, qualquer delegacia. Não precisa ser especialmente uma delegacia da mulher, a delegacia do bairro, a delegacia mais próxima, porque depois esse boletim de ocorrência ele é redirecionado para a delegacia da mulher do local dos fatos ali, né? Então, é sempre assim, se o crime acontece
aconteceu em qualquer lugar de Florianópolis, vai para a Delegacia da Mulher aqui de Florianópolis, na Agronômica. Se aconteceu em Palhoça, vai para a Delegacia da Palhoça, São José, então é do local onde aconteceu, desculpa, a violência. Juliana, mas só gostaria de perguntar assim, sobre isso. Eu posso denunciar em qualquer delegacia. A gente ouve muito falar assim, de situações em que as mulheres não são muito bem recebidas, né, nas delegacias que não são especializadas. Isso realmente acontece? Então, assim, esse apoio psicológico, esse filtro psicológico, um atendimento mais especializado mesmo, mais cuidadoso, ele é feito na delegacia especializada. Sim. Claro, se puder procurar a delegacia, eu tô falando de situações assim, que às vezes, porque a nossa delegacia aqui, ela atende Florianópolis inteira, então pega desde o Campeche até Canasvieiras, então é uma área, até ali no norte da ilha a gente tem a Sala Lilás, né, que a mulher pode ali também registrar a ocorrência, depois é encaminhado pra gente, mas eu digo pela questão da praticidade da mulher, porque às vezes a mulher não sabe entrar no site e fazer aquilo pela internet, né, ou o idoso, enfim, dificulta um pouco, né, não tem acesso, às vezes não tem internet, a gente tá falando. Então, qualquer delegacia, né, nesses casos assim que é difícil a locomoção da mulher, tem mulheres que acham que não podem romper a relação com o pai de filhos e filhas, porque isso é vergonhoso, né? Tem várias razões, tá? A dificuldade de encontrar vaga em creche para filhos e filhas caso ela mude de casa, né? Mas o que eu diria a você, o foco da Polícia Civil, ele é um foco criminal, então, de fato, a nossa preocupação é com o autor nesse sentido de produção de provas, né? Uma polícia judiciária, para a gente, eventualmente, fazer um indiciamento, tá? Então, o nosso foco não é com a vítima, nesse sentido, né? Espero que vocês entendam o que eu estou trazendo, assim, né? O objetivo, digamos, da nossa instituição, tá? Por causa disso, nós temos sim uma rede grande de encaminhamentos, que é o que a psicologia faz. Então, nós encaminhamos para acompanhamento psicológico, quando é o caso, a planos de saúde. Hoje, pessoal, a partir da pandemia, tá? A maioria esmagadora dos planos tem psicologia. Antes nós não tínhamos em todos, hoje aumentou significativamente. Também as clínicas, escola das faculdades de psicologia, né? Nós já tentamos fazer grupos com mulheres nas delegacias, mas elas não vão, talvez pelo espaço físico da delegacia não ser assim para elas tão convidativo, porque a maioria, como foi falado também pela delegada Juliana, não quer criminalizar a situação. Então, para ela, ir na delegacia fica um pouco ruim, né? Mas na assistência social há grupos nos CRAS de mulheres. Nós temos um projeto em algumas delegacias na verdade está se tornando estadual, né? No momento ainda Balneário Camboriú e São José, que é o projeto OAB por Elas. A OAB 2 vezes por semana ocupa salas nossas, nós agendamos, as mulheres são atendidas para resolver questões de ordem civil, né? Que daí coincidem com a situação criminal, mas elas são encaminhadas porque às vezes as questões são porque a separação não se deu, daí ficam discutindo por conta da pensão, o homem às vezes usa essa questão, entrega, busca de filhos, enfim, tá? Então nós encaminhamos, e existe uma ONG, no caso de São José, que é a ONG FGA, que recebe financiamento, pelo menos parte dele, do município, mas é uma ONG de alemã, e tem a Casa das Anas também no estado, ela tem a Balneário Camboriú, Itajaí e agora São José, que recebe mulheres do estado inteiro para ficarem acolhidas. Aí elas são acolhidas, inclusive com filhos e filhas, tem um atendimento interdisciplinar, né, para essas mulheres, e porque em termos legais, né, o estado, o município são obrigados a ter esses espaços. Vocês viram pela descrição de como funciona a medida protetiva que ela não é garantia que não vai acontecer a violência, né? Então, se eu tivesse medida protetiva que aparecesse a parte autora ali, eu teria que ir atrás do meu celular, ligar para o 190, não é? E o 190 até sim, procura-se ágil, tem um aplicativo que tem um botão do pânico, eles orientam as mulheres, mas até a viatura chegar, então funciona para aquele perfil de pessoa que não quer ter problema com a justiça. Isso. Se a gente responsabilidade, né? Exatamente. Se a gente está falando de uma pessoa que tem um transtorno mental, que tem uma alteração, muitas vezes até o contrário. Então, a gente orienta a mulher também o quê?
além da medida protetiva, e pode parecer injusto isso, e mas o que pode mais ser modificado? É injusto a vítima ter que mudar a vida dela por uma violência que ela está sofrendo, mas vocês percebem que não tem como ficar alguém do lado dela. Então, muitas vezes, essa mulher tem que, sim, ir para uma ONG. Às vezes, ela fica temporariamente na casa de algum conhecido, alguma conhecida, ou ela pede que alguém fique em casa, muda trajeto. Se ela trabalha numa empresa que tem mais de uma unidade, muda, né, o posto, enfim. Então, tudo isso a gente pensa junto com a mulher, tá? Mas enfrentamos várias barreiras, tá? Eu já escuto cotidianamente as mulheres falando, eu não vou sair da minha casa. Eu lembro de uma mulher que me contou que o ex-companheiro, né, contra o qual ela pediu medida protetiva, tinha matado a mulher anterior, tinha cumprido pena, e ela chegou com o pescoço cortado, né, para atendimento, e aí eu fui conversando com ela, o que além da medida protetiva, né, eu vou sair de casa, tá, meio que não muito convencida, né, eu perguntei, tá, você vai sair de casa, vai para onde? Vou para casa do meu irmão. Ele sabe onde mora o teu irmão? Sabe? Então vejam, como é difícil, né, nesse momento eu fui obrigada a falar para ela, olha, minha senhora, eu até chamei o irmão que estava acompanhando ela, minha orientação é que ela não vá para um lugar que não conheça. Mas, além disso, eu não consigo, né, obrigá-la aí, né, mas eu procuro alertar sobre esses indícios de gravidade, né, e muitas coisas a gente não consegue prever, né, pessoal? São coisas que às vezes chegam, né, não tão graves, mas que, infelizmente, se tornam. Eu queria aproveitar para perguntar, Juliana, qual é a importância de a mulher ir registrar, né, um boletim de ocorrência, mesmo quando ela não quer que seja feito nada. Tipo, eu só quero registrar o que está acontecendo. Eu queria saber qual é essa importância para a mulher e para a delegacia, que a gente sabe que tem esse tempo, né? Mas qual é a importância disso? Assim, falando em termos para movimentar ali a nossa instituição, né, a delegacia, a gente, havendo esse registro, a gente não tem o que fazer, né? Vai ficar registrado ali. O que pode acontecer depois, mais tarde, quando a mulher quiser, se a mulher registrou ali, de repente aconteceu alguma outra violência, ela decidir trocar o procedimento, vai ser mais um registro que tem ali para a gente juntar e encaminhar, no sentido de que já havia sido, já era reiterada aquela violência, né? Mas na prática, assim, a gente, havendo esse registro, o objetivo maior seria fazer o pedido da medida protetiva mesmo, né? Ou então, quando a mulher está na dúvida, né? Quer fazer deixar ali registrado e depois só chegar e fazer o procedimento. Porque se for um crime de ação, a gente diz que é o crime de ação penal condicionado, né? Precisa ou privada, né? A gente precisa dessa autorização da mulher. Não tem o que a gente faça, né? Não tem como a gente agir enquanto polícia se for algum desses crimes e a gente não tiver a representação dessa mulher. E aí, uma outra situação que é legal, que eu gostaria de esclarecer, é que quando a mulher diz que quer fazer o procedimento criminal, a gente vai começar a investigação, começar a procurar testemunhas, enfim, vai começar a instaurar um inquérito policial, que é o nosso documento que vai juntar todos os elementos ali dessa violência. No meio, lá pelas tantas, a mulher resolve desistir, eu não quero mais prosseguir. Aí a gente tem que ir até o final, né, na polícia, encaminhar para o juiz, porque tem uma audiência específica que a mulher é chamada e ela só pode desistir naquela audiência. Por que isso acontece? Para evitar a chantagem, né? Ela vai tirar queixa de ultimato, né? Então já não pode fazer isso na delegacia. A partir do momento que a mulher diz que quer ou que foi instaurado o procedimento, numa audiência só que ela vai poder desistir. Eu vejo o isolamento da mulher, da rede dela, né? Então, quando ela se dá conta, os amigos e amigas dela só são os amigos e amigas do companheiro, né? Ela foi gradativamente sendo convencida a não mais ter contato com aquelas pessoas, nem com a família dela, né? Daí, claro, muitas vezes ela fala sobre a roupa, né? Maquiagem, enfim, tá? E também existe muito uma manipulação em relação a filhos e filhas, né? No sentido, olha o teu filho, você tem que ficar mais com o teu filho, né? É você que tem que levar não sei onde. Então, a vida da mulher só fica viver para filhos e filhas. Isso tudo em forma de, né, impedir que a mulher olhe para o lado, né? Quando eu digo olhe para o lado, não estou falando de outra relação, mas que ela tem outro mundo além daquela relação, né? Então, são esses sinais gradativos. Eu acho que às vezes a gente, mesmo quando está do lado de uma pessoa, consegue ver, né, alguns sinais. Você falava que eu lembrava da situação de uma amiga, realmente assim, amiga muito próxima, que
que era uma pessoa super expansiva, super alegre, ela cantava, muito comunicativa. E aí, de repente, ela conheceu um cara, né? Ela foi aquela paixão, assim, né? Eles é bem isso, só assim, bem no início do relacionamento. E aí, de repente, ela parou de cantar, porque ela disse, é que ele não gosta muito, então não vou mais cantar. Aí, de repente, ela começou a mudar o jeito que ela se vestia, ela já não andava mais tanto com as amigas, ela mudou. Isso, para mim, foi muito impressionante, porque foi muito rápido, né? Então, você falou isso, no início, para mim, era horrível, porque muito rápido, assim, ela mudou o tom de voz. Né? A maneira como ela falava, então ela foi ficando pequena, assim, né? Cuidadosa, ela vai achar naquele olho. E não sei, não tenho essa experiência das meninas aqui, mas me parece que é uma coisa muito rápida, né? E no início do relacionamento você já vê, né? Você vai mudando quem você é, né? Para se encaixar no que aquele seu namorado está esperando. Eu acredito que como mulheres, assim, em um relacionamento, a gente consegue sentir aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. É um termômetro interno. Se aquele homem faz a gente se sentir menos do que a gente é, né? E a gente tem que ir se encaixando no jeito dele, porque senão ele pode falar alguma coisa. A gente vai se sentindo mais infeliz, vai se sentindo inadequada, né? A gente vai se sentindo inadequada na forma de se expor, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se relacionar, porque a tua mãe vive na tua mãe, porque a tua tia, porque são carrapatos, que só vivem grudados em ti, porque só querem se aproveitar disso, daquele outro, né? Então essas falas e esse termômetro de como a gente se sente enquanto mulher naquela relação, né? E isso já nos ajuda. Acesso a redes sociais, né, da mulher também, né? Mas isso que foi dito, né? Olha como é que funciona, né? Muitas vezes são críticas, né? Tua comida tá sem sal, né? O que acontece? Você vai fazendo críticas, tá? A mulher conclui inconscientemente o seguinte: nossa, eu tenho que agradecer que ele ainda quer ficar comigo, né? Porque eu sou um fracasso, né? Não faço nada certo. Então eu tenho que até agradecer que ele quer ficar comigo. E a gente educa as mulheres. Lembrem das crianças. Se chegar uma menininha aqui, o elogio que a gente faz para a menininha tende a ser do corpo dela. A gente tende a olhar, né? O cabelo, o olho, roupa. A gente tende a elogiar o corpo da menina. Se entrar um menininho, a gente presta atenção nas habilidades dele. A gente vai falar que ele é rápido, que ele é esperto, que ele é alto, que ele tem o cabelo isso, mas isso é secundário, né? E aí isso faz a mulher depositar o valor dela em alguém me achar interessante, percebe? Então, para ela romper a relação, é quase que ela pensa assim: ninguém mais vai querer ficar comigo, eu vou ficar sozinha, né? Já estou sozinha, porque eu só tenho ele do meu lado, e eu não tenho valor, não vou conquistar ninguém, porque ela foi construindo essa ideia de que nada que ela faz é certo. Eu vou só finalizar, então, pedindo para a Maíra e para a Juliana que elas pudessem contar para a gente uma história marcante nas profissões de cada uma, né, envolvendo violência contra a mulher, mas uma história que possa nos inspirar, né, seja porque seja uma história de superação de uma mulher, seja realmente porque seja uma história de um trabalho bem eficaz da polícia. A gente percebe, assim, no geral, assim, né, o quanto que a mulher tem medo, as limitações para procurar ajuda, né? E quando ela procura e efetivamente consegue perceber que existe uma rede, eu escuto bastante isso na delegacia, né? O agradecimento, assim, pelo fato dela ter conseguido sair daquela situação de violência, né? Então tiveram diversos casos, né? Mas teve uma mulher que foi muito visível para mim, assim, fisicamente a mudança, né? Que ela foi procurar ajuda e ela acho que ela tinha medida protetiva, ele descumpria, enfim. E ela tinha vários filhos com aquela pessoa, ela não conseguia sair daquela situação. E aí a gente fez, né, o procedimento, ele acabou sendo preso até, porque em razão desses reiterados descumprimentos de medida protetiva, né, foi a prisão preventiva dele. E aí depois de um tempo ela voltou na delegacia para agradecer e ela já tinha encontrado um trabalho, ela já estava com os filhos organizados, eu lembro que ela estava com as crianças, assim, eles estavam muito felizes, né, porque não é só a questão, é a felicidade mesmo, assim, né, da pessoa conseguir romper aquilo ali e conseguir, ela falou assim, eu percebi que eu consigo trabalhar, que eu consigo ter uma vida, né. É claro, a gente esbarra muito naquilo que alguém fez a pergunta ali sobre a questão patrimonial, né, muitas vezes a mulher não tem, depende muito financeiramente do marido e essa é uma barreira muito grande, né, que às vezes a mulher não toma as providências porque ela não tem para onde ir, não tem o que fazer.
Mas a partir do momento que ela consegue, né, isso é uma satisfação grande que acaba refletindo na família, né, nas crianças que estão vivendo aquela situação de violência. E em algumas situações a gente percebe assim, que a mulher, o sentimento é liberdade. Assim. Outro dia também foi uma senhora da delegacia, ela falou assim, eu estou me sentindo livre, assim, não estou nem acreditando que ela teve que sair, ela ficou, a gente tem um abrigo ali, né, que a mulher pode passar. Uma coisa que eu gostaria também de falar é que se a mulher sai de casa e deixa as coisas, ela pode contar com o auxílio da Polícia Civil na delegacia para ir até a residência, acompanhá-la, para pegar as coisas que ficaram em casa, né, os objetos, não mudança assim em si, né, mas os objetos pessoais, as coisas para que ela possa, às vezes ela tem medo de voltar para casa, né, naquelas situações de emergência. Mas basicamente é isso, esse agradecimento no sentido da liberdade que ela adquiriu depois que ela tomou a decisão, que já é muito difícil, né, tomar uma decisão. Esses crimes são muito delicados, porque envolve, não é... Eu estou falando da violência doméstica, né? Claro, como a doutora falou, a violência doméstica é isso aqui e a violência contra a mulher é isso aqui, né? Então, são casos bem mais determinados. Mas é muito difícil porque foi uma pessoa o homem, né? Já teve amor, teve um casamento, teve um relacionamento, aquilo foi se modificando e se transformando numa situação de violência. Então, só disso a mulher já pensa em como era antes, o que aconteceu, em resgatar. Então, envolve muitos aspectos psicológicos, assim, além dos físicos, né, dos objetivos, que são entraves, assim, né, para a mulher conseguir se desfazer dessa situação, né, de violência e conseguir seguir a vida de uma forma mais feliz. Eu lembro de adolescentes, né, que vêm, por exemplo, do Pará, do Amazonas, né, e a gente recebe muito pessoas do norte do país, né, aqui. E eu estava lembrando aqui de uma menina de 15 anos que os pais separaram, o pai veio morar aqui e a mãe ficou no Pará e ela continuou com a mãe. E ela sofreu violência por parte do padrasto, né? E aí a mãe não foi protetiva naquele momento, né? Ela disse que a mãe até acreditou no que ela disse, mas não rompeu a relação, enfim. E essa menina teve, e aí, uma resiliência, né, para ela conseguir, né, apoio na família ali que permitisse que ela viesse morar com o pai aqui, né? Então, ela, com os recursos dela, de uma adolescente, veio para cá, né? E teve ela que fazer esse principal movimento. Chegou aqui, ela arrumou um namorado, né, e sofreu violência por parte do namorado. É por isso que daí eu acabei atendendo, né, na delegacia, né. Mas eu queria destacar esse ponto, né. Eu sempre gosto, quando eu atendo crianças e adolescentes, e quando se fala em violência sexual, particularmente, se tende a pensar que é o fim de uma história, né? Não é não, né? Depende muito dos recursos que a pessoa tem, do apoio que ela tem ou não, né? Isso pode ser, inclusive, muito construtivo para essa pessoa, né? E essa garota, claro, amadureceu muito mais rápido, talvez, do que poderia ter amadurecido, né? Mas foi impressionante, né? O recurso que ela demonstrou. E normalmente é assim, né? A violência contra esse público vulnerável é dentro de casa, de fato, né? E a gente acaba, no caso das adolescentes, tendo essa dificuldade de credibilidade, né? Porque o corpo feminino é visto como uma fonte de perigo na juventude, né? Enfim. E, então, eu lembro desse caso. Um outro aqui também, que a menina... e aí é uma história, né, de filme, assim, né? A ficção às vezes tinha que aprender mais com a realidade, né? Porque a realidade dá de 10-0 na ficção, né? Mas era um caso de um pai e uma filha que eram como se fossem namorados, né? Iam em motel, tudo. Era uma coisa assustadora, desde os 12 anos. E a menina chega até nós com 17 e aí eu entrevistei ela, ele, o psicólogo que atendia a menina, já a família toda, né, tal. Muito bem, mas um resumo. Um tempo depois, eu atendi a mãe e fiz a devida orientação, né. Um tempo depois ele aparece preso na delegacia. Aí a mãe ligou para a delegacia, a mãe da menina, para perguntar, né, o que tinha acontecido com ele. Daí eu perguntei, mas a senhora não tinha dito porque ela tinha dito que ia romper a relação, né, com ele.
Ela disse, não, porque eu engravidei também, e aí, né, foi indicado que ela ficasse um tempão sem ver o pai, 1 ano. A menina tinha se mudado, tinha casado, que é o que costuma acontecer, daí as meninas saem logo de casa, né, querem sair logo daquele ambiente. E ele tinha ido na casa e atirado na casa, de ciúmes do atual companheiro da filha. Ele foi mais rapidamente, né, preso por isso, no caso foi uma situação de flagrante. Mas com os recursos dela, né, ela teve saiu desse meio, né. E aí a gente vê a importância dos pais, da mulher procurar ajuda, né, principalmente quando tem filhos, porque é mais difícil, né? Mas essas crianças vão crescendo, vendo aquela situação de violência, entendendo que aquilo ali é normal. E aí depois vão reproduzir, o menino vai reproduzir, e a menina vai crescer achando que aquilo ali é normal a ofensa, é normal a agressão, é uma forma de resposta normal, né? E não é. Então, tirar as crianças, né, dessa situação também. Queria realmente assim dizer que é muito importante que a gente esteja falando sobre isso, né? Ontem eu conversava com a Juliana e ela me dizia que ela fez uma palestra em uma casa de idosos para idosas e que foi muito duro, né? Que no final daquela fala, muitas daquelas senhoras muito idosas pela primeira vez se deram conta que elas viveram toda a vida em relacionamentos abusivos. Então, acho que a gente tem que realmente ficar muito, muito atentos, nós, homens e mulheres, né? Não só as mulheres, esse não é um problema de mulheres, esse é um problema de todos. Então, a gente tem que ficar mesmo muito atento. Eu agradeço mesmo do fundo do coração que vocês estejam aqui, né? Para que a gente possa falar sobre isso. E eu queria lembrar realmente isso, né? Homens e mulheres devem ser igualmente respeitados, homens e mulheres devem ser igualmente tratados. A violência não se justifica em absolutamente nenhuma circunstância. Amor e abuso são coisas completamente diferentes.